João acordou sobressaltado com o som de uma porta batendo com força. Seu coração disparou ao ver Pedro, o irmão mais velho de seu melhor amigo Miguel, parado na soleira do quarto, os olhos cheios de fúria e confusão. Na noite anterior, em um momento de fraqueza impulsionado por anos de sentimentos reprimidos, João havia beijado Pedro durante uma festa familiar em Lisboa, e agora, o mundo que ele conhecia estava prestes a ruir. A família de Miguel era como a sua própria. Cresceram juntos nas ruas estreitas do Bairro Alto, onde o fado ecoava pelas noites quentes de verão. João, órfão de mãe desde os 10 anos, encontrava refúgio na casa dos Santos, onde a senhora Maria o tratava como um filho a mais. Miguel, extrovertido e leal, era seu confidente em tudo, exceto no segredo que João carregava no peito, sua atração por homens, e especificamente por Pedro, o irmão mais velho, um estudante de direito conservador e noivo de uma moça da alta sociedade lisboeta. Naquela manhã, Pedro invadiu o quarto de hóspedes onde João dormia após a festa. "O que diabos foi aquilo ontem à noite?", sussurrou Pedro, fechando a porta atrás de si para não acordar o resto da casa. João sentou-se na cama, o rosto pálido, o estômago revirando. Ele não esperava que Pedro aparecesse assim, confrontando-o diretamente. Pensara que o beijo, roubado no jardim escuro sob as estrelas, seria ignorado como um erro alcoolizado. Mas Pedro não era do tipo que fugia de problemas, ele os enfrentava de frente, como o futuro advogado que era. Eu não sei o que me deu", mentiu João, evitando o olhar penetrante de Pedro. Mas dentro de si, ele sabia exatamente. Anos de olhares furtivos, de toques acidentais que faziam seu pulso acelerar, de noites insones imaginando um mundo onde ele poderia ser honesto consigo mesmo. Em Portugal, uma nação ainda marcada pela tradição católica e por valores familiares rígidos, admitir ser gay não era simples. João via os olhares de desaprovação nas ruas, ouvia os comentários sussurrados na universidade onde estudava literatura. Seu pai, um pescador viúvo de Setúbal, mal conseguia lidar com a ideia de João ser diferente em qualquer aspecto. Pedro aproximou-se, sentando-se na beira da cama. Seu rosto, geralmente sereno e confiante, agora exibia linhas de tensão. "Você me beijou, João? Eu sou noivo da Ana. O que você acha que isso significa para mim? Para nós?" A voz dele tremia, uma mistura de raiva e algo mais profundo, talvez curiosidade ou medo. João sentiu um arrepio. Ele nunca imaginara que Pedro pudesse corresponder, mas ali, naquele momento, havia uma hesitação no ar que o deixava esperançoso e aterrorizado ao mesmo tempo. Antes que João pudesse responder, a porta se abriu novamente. Era Miguel, bocejando e coçando a cabeça. "Ei, o que vocês dois estão tramando aqui tão cedo?" Ele riu, alheio à tensão. Pedro levantou-se rapidamente, forçando um sorriso. "Nada, só conversando sobre a festa de ontem. Vamos tomar café." Miguel assentiu, mas João notou o olhar rápido que o amigo lançou entre eles. Será que ele suspeitava de algo? O café da manhã foi um suplício. A senhora Maria servia pastéis de nata quentes, tagarelando sobre o casamento iminente de Pedro com Ana. "Vai ser na sede de Lisboa, como manda a tradição. E você, João, vai ser padrinho, né?" João engoliu em seco, assentindo. Pedro evitava seu olhar, concentrado no jornal. Miguel, por outro lado, parecia distraído, como se algo o incomodasse. Após o café, Miguel puxou João para o lado. "Cara, o que rolou entre você e o Pedro ontem? Eu vi vocês no jardim." O coração de João parou. Ele negou, mas Miguel insistiu. "Eu sei quando você mente. Seja lá o que for, me conta. Somos irmãos, lembra?" João hesitou. Contar para Miguel seria arriscar tudo, a amizade, a família adotiva, sua vida em Lisboa. Mas o segredo pesava como uma âncora. Decidiu arriscar. "Miguel, eu gosto de homens. E acho que sinto algo pelo seu irmão." As palavras saíram em um sussurro. Miguel piscou, processando. Por um momento, o silêncio foi ensurdecedor. Então, ele riu. "Você tá brincando, né? Isso é piada." Mas ao ver a seriedade no rosto de João, sua expressão mudou para choque. "Meu Deus, João. Isso muda tudo."
Naquele dia, a casa dos Santos virou um campo minado. Pedro, sabendo que Miguel agora sabia, confrontou o irmão. Ele te contou. O que você acha disso? Miguel, leal mas confuso, defendeu João inicialmente. Ele é nosso amigo, Pedro. Não podemos simplesmente ignorar. Mas Pedro, pressionado pelo noivado e pelas expectativas familiares, explodiu: ignorar. Isso é contra tudo o que nos ensinaram. A igreja, a família. Ana vai me matar se souber. João ouviu a discussão da cozinha, o coração apertado. Ele havia causado isso. Seu beijo impulsivo desencadeara uma cadeia de eventos que ameaçava destruir laços forjados ao longo de anos. Decidiu ir embora, mas antes, conversou com a senhora Maria, que notara a tensão. O que há de errado, filho? Ela perguntou, os olhos bondosos. João não conseguiu mentir para ela. Contou tudo, esperando rejeição. Para sua surpresa, Maria abraçou: meu menino, o amor é complicado. Mas você é parte dessa família. Suas palavras foram um bálsamo, mas João sabia que nem todos pensariam assim. Seu pai, ao telefone mais tarde, reagiu mal: isso é pecado, João. Volte para Setúbal e esqueça essas bobagens. A pressão familiar pesava. Ao anoitecer, Pedro procurou novamente. João, aquele beijo. Eu não sei o que sentir. Mas não posso arriscar minha vida por isso. João assentiu, ferido. Aquela foi a primeira escolha errada, não lutar pelo que sentia. Mas as consequências viriam. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para João. Ele voltou para seu apartamento pequeno em Alfama, onde o som dos bondes e o cheiro de sardinha grelhada preenchiam o ar. Mas a paz que geralmente encontrava ali agora era substituída por ansiedade constante. Miguel ligava todos os dias, alternando entre apoio e dúvida. Cara, eu te apoio, mas o Pedro está uma pilha de nervos. Ana percebeu algo errado. Pedro, por sua vez, evitava João completamente. O noivado com Ana prosseguia, com preparativos para o casamento marcando o calendário. João se sentia um intruso, um catalisador de caos. Na universidade, ele se isolava, mergulhando nos livros de Camões e Pessoa, buscando consolo na poesia que falava de amores impossíveis. Uma semana após o incidente, Miguel o convidou para um café no Chiado. Precisamos conversar direito. Sentados em uma esplanada com vista para o Tejo, Miguel confessou: eu sempre suspeitei, João. Mas nunca imaginei que envolvia meu irmão. João se abriu, contando sobre anos de repressão, sobre o medo de ser julgado em uma sociedade onde, apesar dos avanços legais, o casamento gay era permitido desde 2010, o preconceito ainda reinava em famílias tradicionais. Miguel ouviu, mas sua lealdade dividida era evidente. Pedro é meu irmão de sangue. Se isso vazar, a família desaba. Papai é conservador, você sabe. O pai deles, um empresário de vinhos do Douro, valorizava a imagem impecável. Qualquer escândalo poderia arruinar negócios. Enquanto isso, Pedro lutava internamente. Em seu apartamento moderno em Belém, ele repensava o beijo. Ana, sua noiva, era perfeita no papel, bonita, de boa família, católica devota. Mas o toque de João despertara algo que ele enterrara profundamente. Noites insones o levavam a questionar sua sexualidade. Sou hetero, repetia para si mesmo, mas as dúvidas persistiam. Uma noite, Pedro ligou para João. Precisamos resolver isso. Encontraram-se em um bar discreto no cais do Sodré. Pedro, bebendo um gin tónico, admitiu: aquele beijo me confundiu. Mas eu amo Ana. Não posso trair isso. João, coração acelerado, perguntou: e se você sentisse algo por mim? Pedro hesitou, e por um momento, seus olhares se cruzaram com intensidade. Mas ele recuou: não. Isso é errado. João saiu dali destruído. Decidiu se afastar, mas Miguel interveio. Não fuja, João. Vamos enfrentar juntos. Mas o confronto veio mais cedo do que esperado. Durante um jantar familiar, Ana confrontou Pedro: você está distante. Tem outra? Pedro negou, mas Miguel, impulsivo, deixou escapar: é complicado, Ana.
Ana pressionou, e a verdade veio à tona. João beijou Pedro. Ela gritou, chocada. A senhora Maria tentou acalmar, mas o pai, Sr. Santos, explodiu. Isso é uma abominação. Fora da minha casa, João. As palavras cortaram como facas. João, lágrimas nos olhos, saiu correndo para a rua chuvosa. Miguel o seguiu. Pai, você não pode fazer isso. Mas o dano estava feito. A família se dividiu, Maria defendendo João, o pai rejeitando, Pedro calado, Ana furiosa. João, sozinho em seu apartamento, questionava sua escolha de ser honesto. Valeu a pena. Pensava, enquanto o Tejo fluía indiferente lá fora. Dias depois, Pedro apareceu na porta de João. Eu errei. Vamos conversar. Eles passaram horas discutindo. Pedro admitiu a traição, mas o medo o paralisava. Minha carreira, minha família. Eu perco tudo. João, esperançoso, sugeriu, e se tentássemos? Mas Pedro recusou, escolhendo a segurança. Essa recusa foi o pivô. Ana, sentindo a traição, rompeu o noivado. Você hesitou, Pedro. Isso diz tudo. A família culpou João. Miguel, dividido, começou a se afastar. João perdeu seu refúgio, enfrentando o isolamento social. Em uma sociedade onde o machismo ainda ecoava, amigos da universidade o olhavam torto. João procurou apoio em grupos LGBT em Lisboa, como a ILGA Portugal. Lá, ouviu histórias semelhantes, rejeição familiar, luta interna. Isso o fortaleceu, mas o preço era alto. Seu pai cortou contato, você me envergonha. João chorava sozinho, questionando se o amor valia tanta dor. Meses se passaram, e a ferida ainda sangrava. João se jogou no trabalho, como assistente em uma livraria no Rossio, rodeado de histórias que espelhavam sua própria. Mas cada livro sobre amor proibido o lembrava de Pedro. Miguel, agora distante, ligava esporadicamente. A família está em pedaços por sua causa, disse uma vez, amargo. Pedro, livre do noivado, mergulhou na faculdade de Direito. Mas as dúvidas o consumiam. Ele via João em sonhos, questionando sua identidade. Em uma confissão ao padre da paróquia, buscou orientação. Padre, sinto atração por um homem. É pecado. O padre, progressista, respondeu, Deus ama todos. Mas a igreja ensina o matrimônio tradicional. Pedro saiu mais confuso. Um dia, em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, João marchava com bandeiras arco-íris. O sol batia forte na Avenida da Liberdade, e o ar vibrava com gritos de liberdade. Lá, ele encontrou Pedro, observando de longe. O que você faz aqui? João perguntou, surpreso. Pedro admitiu, vim te ver. Preciso entender. Eles caminharam juntos, longe da multidão. Pedro confessou, eu sinto algo por você, João. Mas o medo me paralisa. João, cauteloso, respondeu, e o que você vai fazer? Pedro beijou ali, em um beco escondido, um ato de rebeldia. Mas o momento foi interrompido por um flash, alguém os fotografou. A foto vazou nas redes sociais. Amigos de Pedro compartilharam, e o escândalo explodiu. O Sr. Santos, furioso, deserdou Pedro, você não é mais meu filho. Maria chorava, dividida entre amor maternal e tradição. Miguel, traído, confrontou João, você o seduziu. Perdi meu irmão por sua causa. João negou, mas a culpa o consumia. Pedro, agora exposto, enfrentava bullying na universidade. Viado, sussurravam colegas. Sua carreira em risco, ele questionava a escolha. Valeu a pena, João? Perguntava em noites de insônia. Eles tentaram um relacionamento secreto, encontrando-se em hotéis baratos no Martim Muniz. Mas a pressão social pesava. Pedro perdia amigos, João enfrentava assédio nas ruas. Em uma briga feia, Pedro culpou João, você me arrastou para isso. João rebateu, eu te amava, mas você escolheu esconder. A ruptura veio quando Pedro, pressionado, mentiu para a família, foi um erro. João me manipulou. A traição cortou fundo.
Miguel, acreditando no irmão, cortou laços com João. Você destruiu tudo. Sozinho, João contemplava o suicídio, mas um amigo do grupo LGBT o salvou. Lute, João. Sua história importa. Pedro, arrependido, procurou reconciliação. Mas o dano era irreversível. A sociedade portuguesa, apesar de leis progressistas, ainda julgava duramente. Famílias se desfaziam por preconceitos arraigados. O outono chegou a Lisboa com ventos frios do Atlântico. João, agora em terapia, reconstruía sua vida. Ele se mudou para o Porto, buscando distância. Lá, em uma cidade mais liberal, encontrou trabalho em uma editora, editando livros sobre direitos LGBT. Mas as cicatrizes permaneciam. Pedro, de volta à família sob condições, esqueça isso e case com uma mulher. Ele obedeceu, noivando com uma colega de faculdade. Mas sua alma estava vazia. Ligava para João anonimamente, ouvindo sua voz sem falar. Miguel, atormentado pela culpa, viajou para o Alentejo, trabalhando em vinhedos familiares. Lá, refletia sobre a lealdade. Eu abandonei meu melhor amigo, pensava. Um Natal tenso reuniu a família Santos. Pedro anunciou o novo noivado, mas Maria questionou: você é feliz, filho? Pedro mentiu, mas seus olhos traíam. Miguel, bêbado, explodiu, tudo por causa do João. Ele nos dividiu. O pai concordou, mas Maria defendeu: o preconceito nos divide. João, sozinho no Porto, recebeu uma carta de Maria: volte, filho. A família precisa de cura. Ele hesitou, mas decidiu enfrentar. Viajou de trem, o Douro desfilando pela janela. Chegando a Lisboa, encontrou Pedro no aeroporto. Eu errei, João. Vamos tentar de novo. Mas João, fortalecido, recusou: você me traiu. Eu mereço mais. Pedro implorou, mas João partiu. No jantar familiar, João confrontou todos. Eu amo quem amo. Isso não me torna menos. O pai resistiu: é contra Deus. Mas Miguel interveio: pai, Deus é amor. João é família. Um debate acalorado seguiu, com lágrimas e acusações. Pedro admitiu: eu amo João. O choque foi geral. Ana, a ex, apareceu inesperadamente: eu sabia. Mas mereço verdade. A noite terminou em caos, com o pai saindo furioso. João e Pedro tentaram reconciliar, mas a sociedade interferia. Vizinhos fofocavam, empregos ameaçados. Em uma manifestação anti-LGBT, eles foram atacados verbalmente. Pedro vacilou novamente: não aguento mais. A escolha final: Pedro voltou para a família, abandonando João. É o certo, disse. João, devastado, questionou: certo para quem? Primavera trouxe flores aos jardins do Príncipe Real, mas para João, era tempo de luto. Ele se envolveu com ativismo, palestrando sobre aceitação. Sua história inspirava outros, mas o vazio persistia. Pedro, casado agora, vivia uma mentira. Sua esposa suspeitava, discussões constantes. Miguel, arrependido, procurou João: perdoe-me. Eu fui covarde. Eles reconstruíram a amizade lentamente. Em um congresso LGBT no Porto, João encontrou Pedro. Estou divorciando. Não aguento mais fingir. Eles conversaram horas, revivendo o passado. Pedro admitiu: eu troquei amor por aprovação. Foi errado. Mas João, cauteloso, testou: prove. Pedro confrontou a família publicamente, em uma carta aberta nas redes: sou gay e amo João. O escândalo reabriu feridas, mas trouxe aliados. Maria apoiou, o pai relutou mas cedeu: não perco outro filho. Miguel mediou: vamos curar. A família se reuniu, debates intensos sobre moral, religião, sociedade. João argumentou: amor não é escolha, mas aceitá-lo é. Conflitos surgiram, Pedro perdeu o emprego, enfrentou discriminação. João o apoiou: juntos, superamos. Mas uma traição final: Pedro, pressionado, flertou com o antigo estilo de vida. João descobriu: você não mudou.
A briga foi épica. Eu sacrifiquei tudo por você, gritou João. Pedro rebateu, eu também. Eles se separaram novamente, questionando decisões. Meses depois, em uma terapia conjunta, revelações, Pedro tinha medo profundo, João insegurança. Eles escolheram tentar, mas devagar. A sociedade evoluía, leis protegem, mas corações demoram. Amigos voltaram, família aceitou parcialmente. Anos se passaram, e Lisboa mudara. João e Pedro, agora juntos abertamente, moravam em um apartamento com vista para o castelo de São Jorge. Mas as cicatrizes marcavam, família fraturada, amigos perdidos, carreiras impactadas. Miguel casou, convidando ambos. No casamento, o pai apertou a mão de João, bem-vindo de volta. Maria sorria, orgulhosa. Mas tensões subjacentes persistiam. Em uma crise, Pedro duvidou novamente, e se erramos? João respondeu, o erro é negar quem somos. Eles superaram, mas o preço foi alto, saúde mental abalada, relacionamentos rompidos. A história deles inspirou um livro que João escreveu, debatendo a ética do amor em sociedade conservadora. Leitores discutiam, traição justificada. Sacrifício vale. No fim, sentados no mirador da Senhora do Monte, João perguntou a Pedro, foi certo lutar? E você, leitor, acha que amar contra tudo é certo ou uma ilusão perigosa?